Nós vamos voltar então a falar agora sobre a condenação do deputado bolsonarista Daniel Silveira pelo Supremo. Mas agora com entrevista para você acompanhar. Vou conversar com o professor de Direito Constitucional, Gustavo Sampaio, que faz a gentileza de nos atender nessa véspera de feriadão. Professor, boa noite. Mona Lisa falando aqui, me ouve bem? Te ouço bem, Mona Lisa. Boa noite a todos. Muito obrigada, professor, por aceitar o nosso convite. Professor, agora há pouquinho, logo no final do julgamento ali, o ministro Fachin, ele falou e disse que Daniel Silveira não está automaticamente inelegível. Podemos começar essa entrevista por aí? Explica para a gente exatamente o que significa isso, professor. A inelegibilidade, ela se define, no caso de um deputado federal, pela ocorrência do trânsito em julgado de uma decisão penal condenatória, desde que ela seja, portanto, praticada, prolatada por um órgão colegiado do Poder Judiciário, como é o caso do Supremo Tribunal Federal. De maneira que há possibilidade ainda, caso se verifique obscuridade, algum elemento de lacuna na decisão judicial, alguma imprecisão, alguma contradição na decisão, há possibilidade de serem opostos embargos declaratórios para esclarecimento dos fatos e da narrativa decisória. É claro que, num dado momento, virá o trânsito em julgado. E, vindo o trânsito em julgado, ele estará inelegível. E eu explico por quê. A Lei Complementar 135 de 2010, que é a chamada popularmente Lei da Ficha Limpa, ela estabeleceu que qualquer brasileiro que tiver contra si uma decisão criminal prolatada pelo Poder Judiciário, um órgão colegiado, não pode mais se candidatar. E assim, quando vier o trânsito em julgado, o deputado Daniel Silveira estará, portanto, impossibilitado a candidatura à reeleição como deputado, a senador, como ele chegou a mencionar num discurso hoje de manhã cedo na Câmara Federal. Agora, é sempre bom lembrar que embargos infringentes, hipótese em que a decisão não é unânime, quando a decisão do Supremo Tribunal não é unânime, mas há 4 votos de divergência no plenário, não serão cabíveis, porque, em verdade, só 2 ministros divergiram, Mona Lisa. Exato. O ministro Nunes Marques, que votou pela absolvição, e o ministro André Mendonça, que votou por uma pena bem inferior à pena que foi fixada. Então, a rigor agora, só cabem mesmo os embargos declaratórios. Após isso, virá o trânsito em julgado e o deputado terá contra si a sanção da inelegibilidade. Sim, o ministro André Mendonça votou por 2 anos e 4 meses, se eu não me engano, em regime semiaberto, não tenho certeza do regime. Mas a minha dúvida também é em relação à prisão, porque o ministro Alexandre de Moraes e todos os outros, então o ministro pediu, e vários acompanharam, né, pediu 8 anos e 9 meses de prisão. Em relação à prisão, a gente tem uma aplicação imediata ou não? Volto a dizer, os deputados federais, eles têm a seu favor uma proteção de imunidade prevista na Constituição da República. O deputado só pode ser preso antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória por situação de flagrante delito em crime inafiançável. Então, nesse momento, o deputado poderá ser preso por decisão do Supremo Tribunal Federal, desde que haja, portanto, esse trânsito em julgado da sentença condenatória. A salvo, Mona Lisa, se houver alguma determinação da própria Corte, através da manifestação do relator acompanhada pelo colegiado, no sentido da imediaticidade do cumprimento da pena. Mas, a priori, aguarda-se a publicação dos votos, portanto, o trânsito em julgado da decisão judicial para que ele se inicie no cumprimento da pena. Porque essa pena, no caso de um parlamentar federal, ela opera vários efeitos. O efeito não é apenas a privação da liberdade, o efeito também é a perda do mandato parlamentar, que é uma consequência natural do trânsito em julgado
da sentença penal condenatória. E aqui, Moraliza, é bom fazer uma observação. Por favor. Por que eu estou falando tanto de trânsito em julgado? Porque no caso das hipóteses de prerrogativa de foro, chamado foro privilegiado, como o deputado federal já é processado diretamente perante o Supremo Tribunal Federal, ele não tem a quem recorrer. Não há instância acima para recorrer. Não há duplo grau de jurisdição. De maneira que o trânsito em julgado da decisão condenatória chega muito mais rápido, com todos os seus efeitos, incluindo a perda do mandato parlamentar. Professor, vou colocar também no papo a Carolina Brígido. Carol, por favor, chega na conversa. Olá, professor. Eu tenho uma dúvida legítima, de verdade. A lei da ficha limpa, para ela ser aplicada, normalmente, ela é necessária que tenha alguma condenação de um colegiado. Não existe essa exigência do trânsito em julgado, até onde eu sei, me corrija se eu estiver errada. No entanto, hoje o ministro Edson Fachin, ele saiu do Supremo Tribunal Federal, disse que o deputado não estaria automaticamente inelegível, não por conta dessa questão do trânsito em julgado, mas porque a condenação foi pelo crime de coação e esse crime de coação não estaria incluído no rol dos crimes que levam à inelegibilidade, aqueles crimes que são listados na lei da ficha limpa. E alguns outros ministros do Supremo com quem eu conversei em caráter reservado dizem que esse crime é similar ao crime de administração pública e poderia sim ser incluído no rol dos crimes que geram inelegibilidade. Queria saber do senhor o seguinte: diante desse conflito, o Supremo Tribunal Federal vai ter que se debruçar mais uma vez sobre esse assunto para definir se ele está ou não inelegível nesse momento, em algum julgamento de embargo de declaração, por exemplo? Fatalmente isso vai acontecer. Boa noite também, Carol. Entenda que, desde a ação penal 470, conhecida popularmente como a ação penal do mensalão, recorda-se? Nunca mais nenhum parlamentar ou detentor de foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal havia sido condenado. Então, as dúvidas ficaram represadas no tempo. A lei da ficha limpa, lei complementar 135, é de 2010. Então, ela suscita, sim, esse tipo de dúvida interpretativa entre os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. Fatalmente, a Suprema Corte terá que se debruçar nesse tema e fixar um paradigma de jurisprudência para dar uma resposta. Por quê? Porque a Lei Complementar 135, e você falou muito bem, ela não estabelece a inelegibilidade para todo e qualquer crime, mas ela apresenta quais são as modalidades de crimes que ensejam a possibilidade de se tornar inelegível aquele agente político condenado. E como não há uma menção expressa ao tipo penal que enseja essa inelegibilidade, a dúvida surgiu. E o ministro Fachin diz que, no entender dele, esse crime não estará no rol da Lei Complementar 135. Nós temos que aguardar um pouquinho, porque o Supremo Tribunal Federal certamente vai fazer interpretação para dizer, por exemplo, se um crime de coação no curso do processo, previsto no artigo 344 do Código Penal Brasileiro, está ou não enquadrado nas hipóteses previstas na lei da ficha limpa. E se estiver, certamente, se for esse o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, o deputado se tornará inelegível. Mas, terminando a sua primeira parte da observação, da sua pergunta, com referência à necessidade ou não do trânsito em julgado, também é verdade, a Lei Complementar 135 separa muito bem o que é cumprimento de pena privativa de liberdade de consequência eleitoral de uma inelegibilidade. Ou seja, a Lei Complementar 135, repito, a Lei da ficha limpa, não está falando em privação de liberdade, está falando em inelegibilidade. E ela diz, uma vez que o indivíduo tenha sido condenado por um órgão colegiado do Poder Judiciário, ainda que pendente recurso a outra instância, essa pessoa está inelegível. Professor, Caio Junqueira também participa do papo. Caio, por favor.
Professor, boa noite. Professor, na sua avaliação, o quanto tem de política nessa decisão? Uma decisão mais política ou mais jurídica? Me parece, por toda a leitura que eu fiz, que a decisão foi uma decisão mais jurídica do que política. O que, efetivamente, o Supremo Tribunal Federal decidiu por 10 votos a 1. Houve ali, eu diria, quase um consenso na Corte. A única divergência foi a divergência aberta pelo ministro Nunes Marques, que entendeu pela absolvição sob todas as condições. Até o ministro André Mendonça, que tendia a segui-lo, verdade, entendeu no sentido da condenação, ainda que com uma pena mais branda. Nós temos agora uma alteração importante no Código Penal que institui a tipologia dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. E há uma consciência nacional na jurisprudência de que a liberdade de expressão, que é sim uma cláusula pétrea sagrada no texto constitucional, que nós temos que defender acima de tudo sempre, a liberdade de expressão ela tem um limite. E o seu limite é a própria existência do Estado Democrático de Direito. Não se pode invocar a liberdade de expressão para fulminar o Estado de Direito. E, nesse sentido, o Supremo Tribunal entendeu haver enquadramento típico. Essa é a expressão técnica, Caio. Enquadramento típico da conduta do deputado Daniel Silveira às hipóteses previstas na lei penal. Então, me parece que a decisão foi uma decisão com uma conotação mais jurídica do que política. Mas, é claro, toda decisão da Suprema Corte nos dias de hoje, nos dias de tanta tensão relacional entre os poderes constituídos da República, é sempre uma decisão interpretada também nos seus aspectos políticos. Mas eu diria que prepondera aqui o caráter jurídico, estritamente jurídico, da decisão judicial. Sim, professor, e a nossa sorte é que o professor dá aula, mas não fala o juridiquês e aí a gente entende tudo. Professor, muito obrigada, boa noite e até uma próxima. Sem dúvida, né, teremos uma próxima, inclusive, para entender esse caso melhor. Obrigada, professor. Boa noite a todos, bom trabalho, Mona Lisa.